Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, agora a nossa aula 4, tá? Quero te convidar a pegar o seu livro, olha, o seu livro e acompanhar comigo a página 79. Se você não pegou, dá um pause aí, deixa a tia aí paradinha e vai lá pegar o livro, lápis, borracha para estar acompanhando. Quero um pouco mais de atenção nessa matéria, nesse conteúdo, que vai te ajudar muito no oitavo, no nono, no ensino médio e nas faculdades que vocês forem concluir por aí, tá bom? Então, muita atenção. Eu quero êxito na hora de fazer as atividades, na hora de enviar para te acompanhar e ver se vocês estão direitinho junto comigo, beleza? Ó, vamos lá então. O conteúdo dessa semana é estudo das expressões algébricas, monômios e polinômios. Um conteúdo muito tranquilo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão ver o quanto é fácil, tá? Primeira coisa que a gente vai falar está na página 79 que a tia falou. A gente vai falar sobre expressões algébricas. O que são? Trata-se de expressão formada por constantes, incógnitas e as operações algébricas que aprendemos. Ora, isso está no seu livro, tá, gente? No seu livro também está escrito isso aí. Eu copiei de lá para aqui para poder ter um bom acompanhamento e você não perder nada. Está tudo lá. Essas operações são adição, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação por expoentes racionais. Lembrando que os expoentes racionais podem representar qualquer combinação de exponenciação e de radiciação nos índices inteiros. Vamos ver alguns exemplos que a gente já usou, principalmente na hora de fazer equações, probleminhas com equações. O dobro de um número. Se eu não sei que número é, eu vou chamar ele de uma incógnita, ou x, ou y, ou n, como foi chamado aqui, 2 vezes n. A soma de um número e seu cubo. O número, que eu não sei qual é, eu vou chamar de x, mais x ao cubo, o número ao cubo. A média aritmética dos 3 números. Opa, 3 números que eu não sei. Média aritmética, basta somar e dividir pela quantidade de números. Se ele já afirmou que são 3 números, então eu vou dividir por 3. Um número multiplicado pelo seu sucessor, n vezes n mais 1. Né? Se fosse 10, qual é o sucessor de 10? 11, 10 mais 1. Então, por isso, é n que multiplica n mais 1. Então, isso aqui você já viu lá atrás, no 7º ano, a gente faz muito probleminha caindo nessa situação. Tenho certeza que você lembrou aí do ano passado. Vamos falar sobre o valor numérico de uma equação algébrica na página 79. Exemplo, a área de um retângulo cuja largura é o dobro da altura. Eu sei quanto é a altura? Não. Ele não me deu altura, então eu vou chamar a altura de x. Ele diz que a largura é o dobro da altura. Pode ser representada da seguinte forma. Bom, 2x, que é a largura, que é o dobro da altura, é igual. 2 vezes 1, 2. X vezes x, produto de bases iguais, uma propriedade de potência de bases iguais. Repete a base, soma os expoentes. Nós falamos sobre isso em sala. Busca no caderno que tem uma explicação que a tia botou no quadro. Se a medida da altura desse retângulo é igual a 5, temos. Se a altura é x, então ele atribuiu um valor para x. Ele está falando para você utilizar o x como 5. Vamos colocar no lugar do x o 5? 2 vezes 5 ao quadrado. Olha uma coisa muito importante que ele fez. Colocar essa incógnita dentro do parênteses, para não perder nada, tá? Tem que ter cuidado. Ao quadrado. Bom, não era x ao quadrado? 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 25, 50. Logo, o valor numérico da expressão 2x ao quadrado é 50 para quando x for 5. Muito bom. Essas duas expressões aqui, ó, elas são equivalentes, porque elas têm o mesmo valor. Se eu chamar o x de 10, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 2, 200.
Não vai dar a mesma coisa? Então, elas são equivalentes. Eu posso atribuir qualquer valor de x, o resultado vai ser sempre o mesmo. Vamos aqui, ó, vamos lembrar aqui, ó, tem uma aulinha aqui para você, se você quiser, ó. Você vai clicar, olha o link aparecendo, ó, você vai clicar em cima, você vai perceber, ó, agora ele ainda quer aparecer. Tem uma aulinha aqui que, se você quiser, ele vai falar sobre expressão algébrica. Uma professora também falando sobre isso, te dando mais instruções. Classificação das expressões algébricas. Expressões algébricas, elas podem ser, ó, página 80, hein? Racionais e irracionais. As racionais, elas são divididas em inteiras e fracionárias. Esse quadrinho tem no seu também, tá bem coloridinho aí para você. Para as expressões algébricas, temos as classificações representadas a seguir. Expressões algébricas irracionais, as que apresentam variáveis sob radicais. Sob é dentro, não é isso? Abaixo dos radicais. Então, quando eu tenho variáveis dentro dos radicais, ela é chamada de expressões algébricas irracionais, tá? Ó, tem a raiz quadrada aqui, ó. Por isso, ela é chamada de irracionais. Expressões algébricas racionais, as que não apresentam as variáveis sobre radicais. Olha aqui, ela está uma fração, tem aqui 3x mais y sobre 8, não tem raiz quadrada. Por isso, elas são chamadas de racionais. Lembrando que essas racionais, elas são divididas em racionais inteiras, que na verdade é essa que eu coloquei, ó, é bem parecida. Ela está sobre um número, um coeficiente numérico, ela é chamada de inteira. Quando que eu sei que elas são fracionárias? Quando o meu denominador for uma incógnita, for uma variável. Aí eu sei que ela é racionais fracionários, ok? Então, deu para entender a diferença? A inteira é o número que tem embaixo no denominador. Fracionária tem letra. Tá? A matéria é um conteúdo do 9º ano que já vai já chegar para vocês. Vamos falar de monômios e suas operações. Quando uma expressão algébrica apresenta apenas multiplicações entre o coeficiente, que é a parte numérica, né, e as letras, que é a parte literal, é chamado de monômio. Por exemplo, eu tenho 4x² y ao cubo. É um monômio. Esse monômio é um produto do coeficiente 4 e duas variáveis x, y, com expoentes naturais. Aí eu vou chamar sua atenção para isso. Nesse caso aqui, só posso chamar de monômio quando os expoentes são naturais, tá bom? Tem que ser natural, senão não pode, não é um monômio. Esse caso aqui, ó, 3x mais 2, não é um monômio. Monômio já está falando não é isso? Essa expressão algébrica não é apenas um produto, porque tem uma soma aqui no meio, ó. E para ser um monômio, ele é apenas multiplicação. É um produto da parte numérica e a parte literal. Então, cuidado com isso. Se tem uma soma aqui, ele já não é um monômio, ele é chamado de binômio, tá? O monômio é formado pela parte literal, chamada pelas variáveis com seus expoentes. É um coeficiente formado pelo número que multiplica a parte literal. O grau de um monômio é o maior expoente entre as variáveis. A seguir, observe alguns exemplos do monômio. Aqui mesmo a gente já pode observar que o grau é 3, ó. O grau desse monômio é 3, é o maior expoente, ó. Nesse caso, o grau 3. Nos exemplos que eu tenho aqui, ó, 6x², coeficiente 6, parte literal x². O grau aqui vai ser 2, é o maior expoente, também só tem ele. Menos AB², coeficiente menos 1. Quem está multiplicando aqui por AB? O menos 1. Parte literal AB², o grau é 2, porque por mais que tenha A elevado a 1, B elevado a 2, o 2 é maior. 5, coeficiente 5, parte literal indeterminado, o grau é 0, pois
5 vezes x elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Muito bem. Todo número elevado a zero é igual a 1, então 5 vezes 1, 5. Muito bem. O zero, coeficiente zero, parte literal e grau indeterminado, pois zero vezes qualquer possível parte literal continua zero. Zero vezes alguém vai ser sempre zero, não é isso? Monômios semelhantes. Monômios semelhantes já fala a semelhança, eles são iguais, tá? Os monômios semelhantes são os que apresentam a mesma parte literal. Muita atenção para isso aqui, muito cuidado. Mesma letra com o mesmo expoente. Professor, então quer dizer que se tiver expoente diferente, não é? A ao quadrado, A ao cubo, por mais que tenha o A, não é igual, não é semelhante. Por quê? Um está ao quadrado e o outro está ao cubo. Não são semelhantes. Jamais eu poderia somar e diminuir esses monômios, tá? Vamos aqui, ó, aprender um pouquinho mais. Os monômios 4xy e 30xy são semelhantes, beleza? Por quê? A parte literal é xy nos dois. Eu poderia somar? Claro que sim. Daria 34xy. Beleza, eu posso somar. Já os monômios 4xy e 30x ao quadrado y ao cubo não são semelhantes, pois as letras correspondentes não possuem o mesmo expoente. Olha só, viu o que eu tinha falando agora? Ó, por mais que tenha a mesma letra, os expoentes são diferentes. Nesse caso aqui, eu não posso somar. Por favor, cuidado com isso. Vamos aqui às operações com monômios. Adição e subtração de monômios. Vamos lá, página 83. Ó, na página 83 tem aqui, ó, esse desenhinho aqui desse exemplo. A tia vai usar ele, tá? Abre aí para você acompanhar com ele. Vou beber uma água enquanto você acha aí. Foi? Tá tudo certinho? Então vamos lá. Vamos falar de adição e subtração de monômio. Para realizar, basta somar os coeficientes numéricos, tá? Coeficiente, a gente fala numérico. Sempre que você fala em coeficiente, você vai pensar em números. E repetir a parte literal. Exemplo, na figura 1, nós temos aí um desenho que ele pede para fazer um perímetro, esse amarelo. Somando o contorno dele, que perímetro é a soma do contorno. Eu tenho 4x mais 6x, mais 3x, mais 7x, igual a 22x. Mas eu pude fazer? Claro, todos eles têm a mesma parte literal. Se tem a mesma parte literal, então, ó, beleza. Só somar os números e permanecer a parte literal, tá? Na figura 2, olha o que acontece. Eu tenho esse marrom, ó. Na figura 2 eu tenho esse marrom, certo? Nessa figura marrom, nós temos que a base é 5A e a altura 3B. Está acompanhando aí? 5A e 3B. Ele quer fazer o perímetro. Então, onde é 5A, lá em cima também é 5A. Aonde é 3B, do outro lado também é 3B. Fazendo o perímetro dessa figura 2, nós temos o seguinte: 5A mais 3B mais 5A mais 3B, não é isso? Dois pares de lados iguais. Eu tenho que somar somente os que são semelhantes. 5A com 5A, 10A. 3B com 3B, 6B. Aqui não são semelhantes, parou aí, acabou. Já fiz a soma. 10A mais 6B. Uma expressão formada pela soma de dois monômios não semelhantes é chamado de binômio. Binômio para 2, trinômio para 3 e daí por diante já é chamado de polinômio. Claro que em muitas situações, até no nosso livro você vai encontrar casos que estão assim, vai ser chamado de polinômio. Quando a gente fala polinômio, quer dizer vários monômios, tá? Polinômio, vários, vários, monômios, vários monômios. Bom, nesse caso aqui, ó, você pode chamar também quando tem duas de monômio e não
é só chamar de binômio. Ele é um binômio? É, mas também é um polinômio, porque acima de 1 ele já é chamado, considerado como polinômio. Beleza? Olha aqui que legal, ó, uma aulinha aqui, ó, sobre adição e subtração de monômios, tá vendo? Depois, se quiser, volta e vai clicando, ou vê a aula toda da tia, depois volta, coloca em modo apresentação e vai assistindo às aulas, pegando lápis, caderno e fazendo os exercícios que eles dão, pausa lá e faz para corrigir. Tanto esse emoji que tá lindo, uma gracinha, como esse aqui de óculos que me lembra alguma coisa, também tem uma aula falando sobre multiplicação e divisão de monômios, tá? Aqui, ó, a setinha tá para baixo, mostrando que os dois têm aula. Vamos falar agora de multiplicação e divisão de monômio, página 84. Nessa multiplicação, nós vamos fazer a mesma coisa, multiplicar coeficiente entre si e as partes literais entre si. Em relação às partes literais, será necessário aplicar a propriedade de potenciação de mesma base. Olha, novamente aquela mesma situação. Vamos ter que utilizar na propriedade. Bom, agora a gente vai começar primeiro pelo exemplo 2, aquele marrom, tá? Onde a base é 5A e a altura 3B. Ele pediu nesse agora exemplo para a gente calcular a área. E a área do retângulo, o que é mesmo? Base vezes altura. Muito bem. Base vezes altura eu tenho que a área é igual a 5A vezes 3B. Coeficiente vezes coeficiente, 5 vezes 3. Parte literal vezes parte literal. A vezes B, AB, que é igual a 15. 5 vezes 3, 15. 15A vezes B. Professora, mas eu não pude fazer nada? Não, por quê? Porque as partes literais são diferentes. Então, por ser diferente, a gente não pode mexer com eles, tá? Na figura 1, que é aquela outra amarela, nós temos o seguinte. A minha base é x e a altura é 4x e a altura x. 4, o coeficiente 4 vezes 1, 4. X vezes x, olha aqui, x vezes x, vamos lembrar? Repete a base, somos expoente. Se os expoentes aqui é 1, x, 1 mais 1, 2. Viu como é fácil? Muito legal, né? Só multiplicar número vezes números, letra vezes letra. Quando são iguais, aplica a propriedade de potência de mesma base. Quando não são iguais, somente repetir. Uma beleza, não é? Na divisão, dividimos parte literal por parte literal. Geralmente aplicamos também a propriedade, né, de potenciação. E também de propriedade de bases iguais. O coeficiente com o coeficiente. Lembre-se que somente é possível realizar a divisão entre variáveis desde que elas possuam a mesma base. Porque se não tiver a mesma base, você tem que repetir, tá bom? Por exemplo, aqui é a parte do coeficiente. É 96, aqui teria que ter um 4 aqui. Não veio, mas é 4ax². 96 dividido por 4, 24. X² dividido por x², aqui era 4x², tá? X² dividido por x² dá 1. 24 vezes 1, 24. Preciso colocar? Não. Uma vez que ele dá 1, não preciso colocar. Y tem aqui, mas não tem aqui, o que a tia vai fazer? Vai repetir. Mas, professora, e se eu só tivesse embaixo a letra e não tivesse em cima? Aí você ia colocar ela no denominador, tá bom? Ia ficar. Vamos dizer que existisse esse A, mas não era. Isso aqui é um 4, na hora de digitação mudou. Mas vamos dizer que esse A, ele até vai me ajudar agora para explicar para você. Se ele estivesse aqui, ele ficaria sobre A, tá? Não vai embora, ele permanece no mesmo lugar. Beleza? Potenciação e radiciação de monômios. Ó. Na potenciação, por exemplo, nós vamos calcular o volume desse cubo. Ó. Calculando o volume dele, é o seguinte, volume é comprimento vezes largura vezes altura. Como ele é um cubo, os lados são iguais, não é isso?
Comprimento vezes largura ou vezes altura, ou igual a aresta ao cubo, ou lado ao cubo, né? A gente aprende de várias maneiras essa situação. Eu tenho que resolver a mesma coisa. Eu posso fazer 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. X vezes x vezes x, repete a base e soma os expoentes. Como posso também fazer pela potenciação. Ó, 3 elevado ao cubo vezes x ao cubo. 3 ao cubo, 27. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. X ao cubo, x ao cubo. Então, eu posso utilizar pela propriedade de potência e posso utilizar também a potenciação, que também me ajuda e vai me ajudar muito. Ó, temos outros exemplos aqui para você ver. No caso de potência de um monômio, efetuamos a potência do coeficiente e a potência da parte literal. Exemplo, 2x ao quadrado elevado ao cubo. Quem que está elevado ao cubo? Todo mundo, não é isso? O 2x ao quadrado. Eu vou fazer separadamente o coeficiente ao cubo vezes a parte literal ao cubo. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. X ao quadrado ao cubo, propriedade de potência de mesma base. É o produto, x ao quadrado elevado ao cubo. Preste atenção, não é potência de uma potência, é potência da potência, não é isso? Nesse caso, eu repito a base e faço o quê? Multiplico os expoentes, muito bem. 2 vezes 3, 6. Então, 8x elevado à sexta potência. Facinho, não é? Muito bom. No caso de radiciação exata de um monômio, agora nós vamos trabalhar a raiz quadrada. Efetuamos a radiciação do coeficiente e a radiciação da parte literal. Ó, parte a parte. Você viu que na potenciação a gente faz primeiro a parte numérica e depois a parte literal. A mesma coisa nós vamos fazer com a radiciação. Por exemplo, raiz de 25x elevado à quarta potência. Vamos separar? Não é uma multiplicação? Se for uma multiplicação, nós podemos fazer. Isso é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de x elevado à quarta. A raiz quadrada de 25 é 5. Nós aprendemos a transformar isso em uma fração. Como que eu faço? O expoente é o numerador e o índice vai ser o denominador. Muito bem. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui não tem nada, é 2. Vai ficar a fração 4 sobre 2. E fração não é a mesma coisa que divisão? Perfeito. Então, quer dizer que é 4 dividido por 2. Quanto que 4 dividido por 2? 2. Então, eu posso resolver isso aqui da seguinte maneira. Toda vez pegando o meu expoente e dividindo pelo meu índice. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 25, 5. X, 4 dividido por 2, 2. Posso fazer sempre assim, professora? Pode sim, que dá resultado certinho, corretíssimo, tá bom? Agora nós temos aqui uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 27x à 12ª potência. A raiz cúbica de 27 é 3, não é isso? Nós aprendemos também sobre isso. E a raiz cúbica de x a 12 é o que a tia falou. Repete a base e divide expoente pelo índice. Não ficaria em fração? 12 dividido por 3, 4. Beleza? Muito bom. Ó, aqui tem mais, ó, uma aulinha sobre radiciação e potenciação de monômio. Beleza? Dá para entender bastante quando a gente vê outras aulas com outros exemplos. Aqui é bem rápido, então não dá para fazer vários exemplos. Vamos falar agora um pouquinho sobre polinômio, que é muito parecido com o monômio, só é maior um pouquinho. Na página 88. As expressões algébricas que são formadas por mais de um monômio somados são chamados de polinômio. Como são de grande importância para o estudo de vários fenômenos, estudaremos a seguir as operações com polinômio. Vamos conhecer. Na página 88, isso aqui tem no seu livro, ó, igualzinho está no seu livro. A primeira situação do polinômio, a gente vai falar de adição. Na adição, nós vamos fazer aqui, ó, uma representação pelos desenhos.
Isso aqui vale x ao quadrado, cada uma vale x e vale 1, não é isso aqui que eu tenho nesse polinômio? Eu tenho aqui a soma de 3 monômios. Isso daqui mais o quê? 2x ao quadrado mais 4x mais 2. Aí fica fácil fazer essa soma olhando os termos semelhantes. Mas essa é a lógica. É a gente fazer utilizando a regra dos termos semelhantes. X, aqui 3x com mais 2x, 5x ao quadrado. 2x com mais 4x, 6x, 1 com mais 2, 3. Tá, professora, mas eu vou ter que desenhar isso toda vez? Claro que não. Basta você fazer aqui, ó, através da soma, colocando parte literal embaixo de parte literal. Olha aqui, ó, 3x ao quadrado mais 2x, 5x ao quadrado, 2x mais 4x, 6x, 1 mais 2, 3. Isso aqui foi a soma. Professora, tem outra maneira? Claro, eu poderia colocar um lado ao outro e juntar os termos semelhantes, tá? Juntando os termos semelhantes e somando, você encontraria da mesma maneira. Na subtração é que nós temos que ter muito cuidado, principalmente porque a gente está fazendo uma subtração dos valores. Olha aqui, é A menos B. Quando eu tenho menos na frente, o que ele faz com quem está dentro do parênteses? Muda o sinal de todo mundo. Então, quer dizer, aonde é mais 2x ao quadrado, vai virar menos 2x ao quadrado. Aonde é mais 4x, menos 4x. Aonde é mais 2, vai virar menos 2. Por que isso? Porque eu estou fazendo uma subtração. E o menos na frente vai mudar. Agora ele botou mais aqui porque não interfere. Eu vou fazer normalmente 3x ao quadrado positivo, menos 2x ao quadrado, 1x ao quadrado. Mais 2x com menos 4x, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior termo. O maior termo é 4, menos 2x. Mais 1 com menos 2, menos 1. Então, eu peço atenção a vocês, cuidado com a subtração, porque esse sinal de menos vai mudar o sinal de todo mundo dentro do parênteses. Tudo bem? Aqui também, olha que legal, tem mais aí, ó, esse emoji, muito estudante, olha, está estudando matemática e ele tem uma aulinha para você falando de adição, subtração e multiplicação de polinômio, tá? Bom, ele vai entrar na aula porque eu acabei clicando em cima dele. É até bom porque vocês veem como é. Vou tomar uma água aqui. Aí você entra numa aula, assiste. O ideal é você assistir a aula comigo e depois voltar e ir assistindo as aulas que estão dentro das atividades, tá bom? A tia vai voltar para a aula lá, para a gente terminar e depois vocês pegam e voltam para fazer isso. Multiplicação e divisão de polinômio. A multiplicação a gente vai utilizar a mesma coisa dos monômios, agora um pouquinho maior, porque a gente está trabalhando com 2 monômios. Vamos na página 89, multiplicação dos polinômios. Exemplo, x mais 4 vezes x mais 1. Assim como o produto de 2 números pode ser compreendido como... Opa, peraí que entrou a aula lá. Só um minutinho. Entrou a aulinha, nós vamos lá dar pause, ó. Senão a aula do meu amigo aqui vai atrapalhar a minha. Beleza. O mesmo pode ser feito com polinômios. Na figura, podemos contar a quantidade de termos de área 1x e x ao quadrado dentro do retângulo de lado x mais 4 e x mais 1 para obter o resultado x ao quadrado mais... Fala, estudante, tudo bem? Meu nome é Pedro Ítalo, sou professor de matemática. Deu erro. Pronto, vamos fechar para que não atrapalhe mais. E depois assiste a aula dele, que é bem bacana, tá, gente? Não deixe de assistir, não. Mas agora a aula com a tia, beleza? Olha, vamos voltar aqui. Esse processo é equivalente à resolução algébrica que utiliza a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Podemos representar algebricamente o produto dos polinômios a mais 4 e x mais 1 das seguintes formas. Nós podemos botar um lado ao outro fazendo o nosso chamado distributiva,
a propriedade distributiva da multiplicação. Exemplo, vou multiplicar primeiro x, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 1, mais x, não é isso? 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. Somando os termos semelhantes, nós temos x ao quadrado mais 5x mais 4. Nesse caso aqui, ó, eu posso armar também assim, ó. X vezes x vai dar x ao quadrado, 1 vezes x, x. X vezes 4, 4x. 1 vezes 4, 4, né? Dá mais 4. Somando aqui, a gente vai encontrar a mesma coisa. X ao quadrado mais 5x, que é x mais 4x, mais o 4. Esse é o produto de A vezes B. Professora, mas qual é o melhor método? O que for melhor para você, tá? Não tem problema. Você pode usar o melhor para você, sem problema nenhum. Na divisão de polinômio por um monômio, agora a gente está falando dos dois, ó, nós vamos dividir um polinômio por um monômio. Nosso exemplo é 12x ao cubo mais 6ax ao quadrado mais bx dividido por 3x. Para efetuar a divisão, fazemos duas maneiras também, tá? Ó, você pode fazer pela distributiva, como 12x ao cubo dividido por 3x. A tia, ó, aqui ele botou separadamente, ó, um ao lado do outro. Eu prefiro trabalhar com fração, mas você pode usar assim também sem problema nenhum. Professor, eu posso fazer direto? Claro que pode, sem problema nenhum. O bom daqui é que quando não tem para dividir, ele já te mostra que tem que ficar em fração. Isso é bem legal, tá? Você não esquece de colocar ele sobre a fração. Então, nesse caso aqui, ó, ele armou todo mundo aqui dividindo por 3x. O 12x ao cubo dividido por 3x mais 6x ao quadrado dividido por 3x e mais x dividido por 3x. Bom, numérico por numérico, literal por literal. 12 dividido por 3, 4. X ao cubo dividido por x. Propriedade de potência de mesma base. Na divisão eu faço o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Muito bem, vamos diminuir. 3 menos 1, 2. Muito bem. 6 dividido por 3, 2. X ao quadrado dividido por x, repete a base, diminui os expoentes. 2 menos 1, 1. 1 dividido para 3 não dá, eu vou permanecer a fração, beleza? X dividido para x vai dar 1, todo número dividido por ele mesmo dá 1. 1 terço vezes 1, 1 terço. Você viu a importância de ficar um sobre o outro? É que você não esquece disso daqui, ó. Fazendo assim, te dá... Quer dizer, se você consegue, é bom, pode fazer tranquilamente. Mas se você não consegue, você pode esquecer de colocar a fração. E a resposta é com fração, tá bom? Mas se você conseguiu fazer direto, tá, professora? Eu consegui fazer direto e achar, sem problema nenhum, tá? Assim é possível generalizar a multiplicação e divisão de polinômios da forma apresentada a seguir. No caso da multiplicação de dois polinômios, multiplicamos cada termo de um polinômio por todos os outros termos do outro polinômio e reduzimos os termos semelhantes, caso existam. Por exemplo, se aqui eu tivesse x ao quadrado e x ao quadrado, eu poderia juntar os termos semelhantes, eu poderia arrumar, agrupar para ficar bonitinho. Lembrando que o ideal é você colocar os expoentes em ordem. Em ordem como, professor? Ó, por exemplo, se eu tenho x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1 e depois o coeficiente sozinho numérico, tá bom? Nesse caso, se der para fazer, é melhor para você não se perder. No caso de divisão de um polinômio por um monômio não nulo, armamos a divisão de cada termo dos polinômios pelo monômio e efetuamos a divisão de cada par de monômio, beleza? Dos dois jeitos, ou 2 a 2, ó, ele colocou aqui 2 a 2, não colocou? Ou direto, pode ser direto também, fazendo chuveirinho, e pode armar em fração, ele te dá
3 opções. Utilize a que for melhor e for mais segura para você. Todos eles vão chegar ao mesmo resultado. E esse é importante. Bom, temos mais aqui uma aula, para falar sobre divisão de monômio. Estamos entendidos? Bom, chegamos a mais um final. Aqui está todas as aulas que estão também nas figuras. Se você abre no celular e não consegue abrir as figuras, você pode copiar esse link e tá abrindo, tá? Se for o caso, me peça que eu mande esses links para você pela plataforma. Professora, pode mandar as aulas pela plataforma para mim? Porque eu abro no celular e na hora do celular eu não consigo abrir as videoaulas. Pode pedir que a tia vai mandar para você sem problema nenhum, tá bom? E por hoje foi só. Breve vamos nos encontrar, nossa live está marcada para hoje, que vocês vão estar vendo isso aqui logo após da nossa live, não é isso? E espero estar ajudando vocês também nessa na próxima semana. Um grande beijo, ó, um grande abraço, bem caloroso, e se Deus quiser, muito em breve vamos estar juntos, tá bom? Fiquem com Deus, êxito nos estudos, é a palavra, foco também, não podemos esquecer. E a matemática é linda, um grande beijo a todos e até mais.